canal Yahu Costa, Yahu o Rain Odishua, Yahushua o Mehushihai. Verdadeiro nome do Supremo Criador do Universo. E vamos iniciar com o versículo 4 de Provérbios, capítulo 30, que nos faz 5 perguntas. 4 delas, creio que todos saberão responder, mas a última, infelizmente, poucos responderão. Provérbios 34 diz: quem subiu ao céu e quem dele desceu? Quem reteve o vento em suas mãos? Quem roveu as águas em seu manto? Quem determinou as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Qual é o nome do Supremo Criador, o Abi, Pai soberano? E qual é o nome do Supremo Criador, Filho? Surpreendentemente, muitos não saberão responder a esta pergunta. A maioria se referem ao soberano, autor da criação, como Deus. As Escrituras nos falam de vários deuses, e todos eles conhecidos por seus nomes verdadeiros. Na imagem, vemos 1 Reis 11:33 e Juízes 2, onde são citados nomes de deuses dos povos. Eles adoravam seus deuses por seus verdadeiros nomes. Mas muitos não sabem o verdadeiro nome do Altíssimo Criador do Universo. Não sabem o nome mais excelente, o nome que está acima de todo nome. Alguns dizem que não importa, outros acham que não tem como saber, mas não é o que as Escrituras dizem. São muitos os textos que nos mostram a importância do nome do Supremo Criador do Universo. Um deles é a oração exemplo, nos deixada pelo Salvador, que logo no início diz: santificado seja o teu nome. Qual o nome que devemos santificar? Deus? Deus não é nome. Em João, Yahuhana, seu nome verdadeiro, 12:28, o Salvador disse: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. João 17:6 e 26, o Salvador disse: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Mais adiante ele repete: eu lhes dei a conhecer o teu nome e lhes darei a conhecer. Poderia estar escrito: eu os fiz conhecer a ti, mas não. Está escrito: dei a conhecer o teu nome, manifestei o teu nome. Em Números 6:27 diz: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, é um nome político, na verdade é Yel-Shuru, e eu os abençoarei. Era uma ordenança que nos filhos fossem colocado o nome do Altíssimo para serem abençoados. Hoje ainda vemos muitos nomes em homenagem a Maria, Maria José, Maria Aparecida, Maria de Lourdes, não é mesmo? E desde o início o povo do soberano colocava nos filhos o nome do Supremo Criador para serem abençoados. Salmo 72:17 diz: permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele, e que elas o chamem bendito. O versículo fala claro sobre o verdadeiro nome do soberano, permanecer para sempre, durar a sua fama enquanto o sol brilhar, e todas as nações sejam abençoadas por meio dele. Infelizmente, não é o que vemos hoje. Também Apocalipse 3:8 diz: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Um texto muito conhecido sobre a porta que o Pai abre e ninguém pode fechar. Mas o finalzinho do versículo poucos se atentam. E diz: guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Qual nome você não tem negado? Estes, amados, são
apenas alguns textos que mostram a importância de sabermos o nome verdadeiro, as escrituras provando aí a importância, né, de se saber o nome. Vejamos por que a maioria das pessoas não sabem, né, o verdadeiro nome do Supremo Criador. Nos antigos rolos da Escritura estava o nome do Altíssimo, seu verdadeiro nome, que é composto por 4 letras, Yud, Re, Vav e Re. Porém, os tradutores substituíram o nome do Altíssimo por títulos. Quando isso aconteceu? Alguns relatos mostram que essas mudanças podem ter ocorrido na primeira tradução das escrituras hebraicas, da escritura hebraica para o idioma grego, a chamada Septuaginta, no período helenístico, que se caracterizou pela propagação da civilização grega, ou seja, o falar grego, viver como os gregos, né? A Bíblia Thompson 42:15 fala que por causa do cativeiro na Babilônia, onde o idioma era o aramaico, né, o idioma hebraico dos Yahudim, judeus, enfraqueceu-se. E alguns séculos mais tarde, a partir de 331, antes do Salvador, com o estabelecimento do Império de Alexandre o Grande, no período helenístico, onde a cultura grega, o idioma grego, claro, né, se popularizou, foi feita então a tradução das escrituras para o idioma grego. Bom, fato é que da Septuaginta, a tradução grega, foram feitas a Vulgata Latina e dela as demais Bíblias. E nessas traduções, substituíram o tetragrama Yud, Re, Vav e Re pelas palavras Kyrios, Senhor, e por Theos, Deus, que, infelizmente, amados, são nomes de ídolos gregos, ídolos pagãos. Em uma rápida pesquisa vão confirmar que a etimologia da palavra Senhor é o ídolo Baal e a etimologia da palavra Deus é o ídolo Zeus. Vejamos a imagem. Essas imagens são de dicionários etimológicos que confirmam que a palavra Deus, no latim, assim como no grego, derivam da divindade grega Zeus, que era usada para qualquer figura endeusada pagã. Assim como mostra que Senhor era Baal, o deus dos cananeus. O próprio dicionário de Almeida, vemos aí, confirma que Baal é Senhor. Vejam que ele diz que Baal Berite é Senhor da aliança, Baal Peor é Senhor da abertura, Baal Zebute é Senhor das moscas, comprovando assim que Baal e Senhor é a mesma palavra, né? Impressionante que na última página da Bíblia fala do que aconteceria a qualquer que acrescentasse ou tirasse algo às Escrituras. E no prefácio de muitas Bíblias, como a Revista Atualizada do Brasil, fala da substituição do nome do Criador Supremo pelos títulos Senhor e Deus. Na verdade, Baal e Zeus. Terrível. Fizeram mais que acrescentar ou tirar algo das Escrituras. Mudaram o nome do autor e substituíram por nomes de seus ídolos pagãos. Jeremias 23:27, seu nome verdadeiro, Yarmialro, diz: os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal, por causa de Senhor. É triste, né? Vemos isso nitidamente em nossos dias. E assim continuam nas Bíblias, ainda em nossos dias, sendo este um motivo do qual o nome do soberano Criador permanece oculto para tantas pessoas. Ocultando o nome do soberano Criador, também ocultaram o nome do Verbo da vida, o Filho. E assim tiveram também que ocultar o verdadeiro nome dos profetas, o verdadeiro nome do povo, do Altíssimo, e também o verdadeiro nome da cidade que ele escolheu para colocar ali o seu nome. Porque nestes nomes estavam contidos o nome do soberano Criador. Vejamos na imagem o nome do Supremo Criador, né, escrito no paleo-hebraico e também no hebraico quadrático, sempre Yud, Re, Vav, Re, lembrando que no hebraico é escrito da direita para a esquerda. Agora na próxima, na figura
com o nome do Abi pai e do Abi do filho, vocês observam que são mantidas as 3 primeiras letras, Yud, He, Vav, do nome do soberano, pai, Abi, no filho, né? São as mesmas 3 iniciais, Yud, He, Vav. E somente a do filho se difere no finalzinho, que tem as letras Shin e Yai, que significam salvação. Ou seja, o mesmo nome, Yalro, e o filho Yalrushua, né? Que é salvação de Yalro. Vimos que o nome do filho está contido no nome do pai, do Abi. Assim, quando ocultaram o nome do Abi soberano, do pai soberano, também ocultaram o nome do filho, que herdou o mais excelente nome. O nome que está acima de todo nome, como lemos em Hebreus 1:4 e Filipenses 2:9. Como já lemos, né, em Números diz que, número 6:27 diz que assim porão o meu nome sobre os filhos e serão abençoados, né? Assim, os filhos herdam o nome de seu pai. O Salvador também herdou o nome, né, do Abi soberano, pai soberano. Em Al-Ruhana, João 17:11 diz: eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai soberano. Guarda-os no teu nome, o qual me destes, para que eles sejam um, assim como nós. O nome que me deste não foi um nome escolhido pelos pais terrenos, ou dado pelos homens, na verdade foi um nome herdado do Pai, do Abi soberano, né? Vejamos agora, amados, como chegar à pronúncia do nome, que está no nome do Filho, está no nome do seu povo, está na cidade que ele escolheu para ali colocar o seu nome, também está na nossa respiração, está no som primário em todos os idiomas, está no som da batida de nosso coração e em muitas passagens nas Escrituras também. Vejamos primeiramente em nossa respiração. Respire e observe bem o som da sua respiração. Quando inspiramos, Yau. Quando expiramos, Hu. Yau, Hu. Yau, Hu. Este é o som do nome do autor da criação, Yau, o tetragrama Yud, Re, Vav, Re. No Salmo 156, versículo 6 diz: todo ser que respira, louve. Lá na escritura, infelizmente a palavra Deus, né, foi colocada lá. Mas todo ser que respira, louve a Yahweh. Porque na nossa respiração flui o som, né, do autor da vida, aquele que nos dá o fôlego de vida. Yahweh. Bom, o nome do autor da criação está também no som primário de todas as palavras em todos os idiomas. Ou seja, a origem das palavras no mundo todo são as 3 primeiras letras contidas no tetragrama, Yud, Re, Vav, I-A-U. Sempre lembrando que a última letra do nome soberano do tetragrama é a letra repetida, o Re, né? Na fonologia, estudo da voz, do som das palavras, encontramos o trapézio vocálico. Todos nós temos embutido em nosso aparelho fonador o chamado trapézio vocálico ou diagrama vocálico. Como base neste trapézio, temos as 3 letras I, A, U, que são também as 3 letras do nome do soberano Criador. I, A, U são as 3 vogais bases, né? As outras, o E e O, são formadas a partir de I, A, U. Observem, não conseguimos falar nenhuma palavra sem a vogal A, E, I, O, U. No livro de Mateus 21:16, na verdade, seu nome verdadeiro, Manialro, diz: da boca de pequeninos e crianças de peito, tirastes o perfeito louvor.
Como pode de uma criança de peito, que nem sabe falar ainda, ser tirado o perfeito louvor? Por causa de sua pureza, com certeza, mas também por causa do aparelho, né, de seu aparelho fonador, que está o trapézio vocálico, onde faz com que os primeiros sons emitidos por um bebezinho sejam um nome soberano, né? E também por causa do som de sua respiração, que é o som do nome Yahweh, né? Então, por causa da pureza, né, e da criança ter tudo isso, é que o perfeito louvor, né, surge das crianças de peito. É tremendo, né? O nome do autor da criação está até em nosso DNA. Olha que interessante. Segundo estudos recentes e comprovados por cientistas, temos gravado nas 4 bases hidrogenadas de nosso DNA as 3 letras do tetragrama, Yud, Re, Vav, que são também as consoantes vocálicas hebraicas, como já disse, I, A, O. Existe um código que permite substituir as letras que formam o nosso DNA pelas letras do alfabeto hebraico, que também correspondem a numerais. O resultado é que em nosso DNA estão as letras que compõem o nome do autor da vida, Yud, Re, Vav. Lembrando que a última letra do tetragrama é a letra repetida, o Re. No nome do Criador soberano, o Y equivale ao hidrogênio e tem o valor numérico 10. O H equivale ao nitrogênio e tem o valor numérico 5. O V ou W equivalem ao oxigênio e tem o valor numérico 6. O H, repetido, equivale ao nitrogênio e tem o valor 5. Em nosso DNA, olha que tremendo, o Y equivale ao hidrogênio e tem o valor 10. O H equivale ao nitrogênio e tem o valor numérico 5. O V equivale ao oxigênio e tem o valor numérico 6. Até aí igualzinho o nome do Altíssimo. A última letra, porém, no nosso DNA é o G, que equivale ao carbono e tem o valor numérico 3. Portanto, o código numérico do nome do Criador é 10565. E no nosso DNA é 10563. O que difere o nosso DNA do nome soberano é somente a última letra numeral, que é o 3, enquanto no nome do soberano é a letra repetida, que tem o valor 5. Em nosso DNA, o número 3 corresponde ao G de carbono, que na representação dos elementos antigos era terra. O que nos revela algo esplêndido. Temos em nosso DNA as letras do nome do Criador, porém a última nos mostra que somos toda a terra, somos barro nas mãos do oleiro, o autor da vida. Tremendo, amados. Tem um autor, Greg Braden, ele explica bem sobre isso em um livro que um livro seu, né, chamado O Código de Deus. O som do nome está também na batida de nosso coração. Olha que lindo. Uma experiência linda de um amado, quando orou e pediu ao soberano que lhe mostrasse seu verdadeiro nome, ele, em visão ou sonho, ouviu uma voz dizendo: ouça a batida de seu coração. E era como se ele conseguisse colocar o ouvido bem próximo ao coração e ele ouvia: Yahweh, 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 Yahweh. E a voz continuou: ouça agora o som da vida. E ele ouvia o som do sangue fluindo do coração para as veias. E ele ouvia Yahushua, 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 o nome do Filho, o som da vida, salvação de Yahweh, Yahushua. Tremendo, amados. É lindo, 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 lindo. Bom, nas Escrituras nós encontramos que o nome soberano está no povo do Altíssimo, está na cidade que ele escolheu para lhe colocar o seu nome. Assim nós buscamos a pronúncia das palavras e chegamos à pronúncia do nome. Como nós já lemos, né, Números fala que assim porão o meu nome, era uma ordenança, né? Assim porão meu nome sobre os filhos de Ial Choru, corrompido por Israel,
e eu os abençoarei. Mostrando assim que o povo do Altíssimo tinha em seus nomes o nome do soberano. Pois era uma ordenança, né, que colocassem seus filhos o nome para serem abençoados. Jeremias, seu nome verdadeiro Yarmial, 15:16 diz: porque pelo teu nome sou chamado. Portanto, claro, quem chamava Yarmial, corrompido para Jeremias, chamava-o pelo nome do Altíssimo, Yalro, né? Estava contido no nome dele. Daniel, Dayanu, na verdade, 9:19 diz: porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. A cidade, aqui conhecida por Jerusalém, mas lá Yalrushaleim, e o nome do povo judeu, conhecido aqui, lá Yalrudim, e Israel, né, corrompido por Israel, Yalchoru, todos contêm o nome do Altíssimo. Isto no hebraico arcaico, no hebraico das Escrituras, porque no hebraico moderno, né, ele é uma mistura de idiomas, na verdade. Então ele não é o puro hebraico, com certeza, né? Segundo Crônicas 7:14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, o povo que se chama pelo nome do soberano, e Al-Rodim, né, e Al-Shoru, judeu e Israel, né? O nome do soberano, amados, está na cidade de Yalrushaleim, Jerusalém, né? Nós vemos isso em 1 Reis 14:21, 2 Reis 21:4, 2 Reis 21:7, 2 Crônicas 6:6 e 12:13, né? Vemos aí algumas passagens. Portanto, o nome do autor da vida, Yalro, Abitai, né? Yalrushua, o filho, herdou o mais excelente nome, salvação de Yalro, né? Yalrushua. Yalrushaleim, o nome da cidade. Yalchoru, Israel. Yalrudim, judeu. Uma observação, amados, não se prendam à escrita. Ela veio muito depois da fala. O mundo foi criado pelo falar, pela palavra, pelo verbo, e haja, e tudo se formou. O ideal seria preservarmos a escrita arcaica, mas se usarmos as letras hebraicas, as pessoas não entenderiam a pronúncia. Por isso, a escrita aqui é a transliteração do nome, o som das letras, né, a escrita da pronúncia. Podemos escrever de várias formas Yalro. O importante é que todo aquele que invocar o nome Yalro, que invocar o nome do Altíssimo, será salvo, né? Uma outra observação, mas é quanto ao nome, né, que todas as pessoas conhecem como sendo o nome do Salvador, né? E não é verdade. Porque a igreja primitiva, nunca ouviu falar o nome de Jesus. Este nome ele é recente, pois ele não existia na época, né, do Salvador, e ainda não existe, né, nenhum nome com a letra J no hebraico, não existe esse som, na verdade, no hebraico. Ela foi introduzida, né, no nosso alfabeto, na verdade, no século XV, pelo humanista Petrus Ramos. Portanto, a letra J, ela, como eu disse, não existe no hebraico, no aramaico ou no grego, né? E todos os seus nomes com a letra J são recentes, cerca de 500 anos apenas, né? É impossível que o Salvador tivesse um nome inexistente na época e que fosse também um nome grego-romano, né? E Atos 4:12 diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É muito sério isso, né? Portanto, amados, Hebreus 13:15 diz: ofereçamos sempre sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o nome soberano. Este é o verdadeiro louvor, confessar o seu verdadeiro nome. Termino aqui, amados. Nekiuru Rohim, o espírito de El-Rou, em nós, o Consolador, o sopro de vida, nos traga cada vez mais o entendimento de toda a verdade. Obrigada.
Muitos têm dúvida quanto ao nome do Altíssimo. Uma grande maioria acham não ser importante saber. Outros acham que é impossível saber por ter se perdido ao longo dos séculos. Não é verdade, meus amados. O nome do Autor da criação está no nosso respirar, está no som primário de todas as palavras em todos os idiomas, está no som da batida do nosso coração e também em várias passagens nas Escrituras. Vejamos primeiramente em nossa respiração. Respire e observe o som. Quando inspiramos, Yau. Quando expiramos, Hu. Yau, Hu. Yau, Hu. Este é o som do nome do Autor da criação. Yau, Hu. O tetragrama Yud, Yod, Re, Vav, Re. No Salmo 156 diz: todo ser que respira louve a Yahweh. Por isso, né? Porque em todo ser que respira, automaticamente, né, consegue fazer fluir o nome do Altíssimo. O nome do Autor da criação está no som primário de todas as palavras em todos os idiomas. O livro de Manialro, né, corrompido para Mateus 21:16 diz: da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor. Como pode, né, de uma criança de peito que nem sabe falar ainda ser tirado um perfeito louvor? Mas veja que interessante. Todos nós temos embutidos em nosso aparelho fonador o chamado trapézio vocálico, ou diagrama vocálico. Como base neste trapézio, temos 3 letras, I, A, U, que são também 3 letras do nome do soberano Criador. Por isso que de uma criança de peito surge o perfeito louvor, que é o som do nome do soberano. Também, a raiz da fala humana, ou seja, a origem das palavras no mundo todo, surgem das mesmas 3 letras do tetragrama, que são as consoantes vocálicas, Yud, Re, Vav, I, A, U, sempre I, A, U. É tremendo. O nome do Autor da criação está em nosso DNA, olha isso, até em nosso DNA. Segundo estudos recentes e comprovados por cientistas, mostram que temos gravados nas 4 bases hidrogenadas do nosso DNA as 3 letras do tetragrama Yud, Re, Vav, que são as consoantes vocálicas hebraicas I, A, U. Existe um código que permite substituir as letras que formam o nosso DNA pelas letras do alfabeto hebraico, que também correspondem a numerais. O resultado é que em nosso DNA estão as letras que compõem o nome do Autor da vida, Yud, Re, Vav, Re. T, C, A, G são abreviaturas para as combinações de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono, que formam a base de nosso DNA. Substituindo cada elemento pela letra hebraica equivalente, vemos como a vida se forma a partir do nome do Criador em sua criação. Vejam bem, olha que interessante. O código em nosso DNA, os números são 10, 5, 6, 3. E as letras do nome do Criador são o Yud 10, o Re 5, o Vav 6 e o Re 5. Observem que é algo tremendo. Em nosso DNA temos o número 3, o último número é o 3, enquanto no nome do soberano é a letra repetida que tem o valor de 5. Em nosso DNA, o número 3 corresponde ao G, a letra G de carbono, que representa terra, barro, o que significa que temos em nosso DNA apenas uma letra que se difere do DNA, né, no nome do Criador, que é a última letra, a letra repetida. E essa letra no nosso DNA, que é o G, corresponde ao carbono,
representa terra e barro, significa que nós somos barro, nós somos pó da terra, né? Nas mãos do olheiro, o autor da vida. É muito lindo. Eu acho interessante que alguns questionam sobre a última letra, né? O ré, porque pelas regras gramáticas parece que ela é muda, né, por ser a última letra, e tem alguns mistérios nessa letra, né, e eu vejo aqui uma resposta muito, muito tremenda, né, realmente esplêndida, mostrando claramente aí a diferença, né, do nosso DNA para o DNA do Criador. É lindo demais. Tem um autor que chama Greg Braden, que ele explica bem sobre isso num livro que ele fez há um tempo atrás. Quem quiser pesquisar mais a fundo, dá uma olhadinha aí, né, no nome deste autor aí. Uma experiência também, meus amados, linda, de um irmão muito querido, que quando ele orou e pediu ao soberano que lhe mostrasse o seu verdadeiro nome, ele, em visão ou sonho, ouviu uma voz dizendo: ouça a batida de seu coração. E ele ouviu, é como se o ouvido dele ficasse encostado no coração e ele conseguia ouvir nitidamente a batida do coração. E o que ele ouvia era mais ou menos assim. Ele faz perfeito. Nossa, eu amo quando ele faz. Mas ele ouviu este som aproximado, né? Yorro, 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 yorro. E a voz continuou dizendo a ele ainda assim: ouça agora o som da vida. E ele ouviu o som do sangue fluindo do coração para as veias, e esse som era este, o som da vida. Yahushua, Yahushua, o nome do som da vida, né? O autor da vida. É muito lindo. As experiências que cada um conta que teve quando foi buscar, né? Diretamente de algo, né, a resposta para o seu nome verdadeiro. E são experiências realmente que não deixam dúvidas, né, para cada um. São experiências pessoais, por isso eu sempre digo que muito mais do que pesquisar e tudo, é realmente buscar, né, diretamente no dono do nome, né. Ele diz que o seu povo saberá seu nome, né? O filho, ele sabe o nome do pai. Agora tem que buscar. A palavra diz que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração. Então tem que realmente ter interesse, né, em saber, buscar, realmente buscar dele, não ficar dando ouvido à criatura, realmente ouvir ao Criador, né? Porque senão vem muitas dúvidas, surgem muitas dúvidas. E continuando, o nome do autor da criação está nas escrituras, né? As escrituras, elas dizem que o nome do soberano está no seu povo e na cidade que ele escolheu para ali colocar o seu nome. Assim buscamos a pronúncia das palavras, né? Dessas palavras, destes nomes, não neste hebraico moderno, mas no hebraico arcaico, né, no hebraico das Escrituras, e nós chegamos à pronúncia do nome do Altíssimo. Em Números 6:23 diz: assim porão o meu nome sobre os filhos de... Para escrito Israel, mas Israel é um nome falso. O verdadeiro nome é Yahshua, né, e eu os abençoarei. Então, assim, era uma ordenança que todos, né, todo o povo do Altíssimo tivesse o seu nome, porque todos os filhos, quando nasciam, eram colocados o nome do soberano, para que eles fossem abençoados, né? Até pouco tempo, hoje nem tanto, mas até pouco tempo eles colocavam muito o nome de Maria nas pessoas, né? Mas a ordenança lá, desde o princípio, era que o nome do Altíssimo tivesse nos filhos. E nos filhos, os filhos, assim, sempre sendo abençoados com o nome do Altíssimo em seus nomes, né? Jeremias, que o seu nome verdadeiro não é este, né? É Iarme e Alro, ele diz no capítulo 15:16, porque pelo teu nome sou chamado. Iarme e Alro era o nome dele. Então todos que o chamavam, né, falavam o nome Iarme e Alro. Por isso ele
Os profetas tinham o seu nome. Dayanu, né, que é conhecido como Daniel, diz no capítulo 9, 19, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Segundo a Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, né? Então, são vários versículos, aqui são alguns, que falam que o nome do Altíssimo estava no nome do povo dele, né? Também estava na cidade que ele escolheu para ali colocar o seu nome, a cidade Yahushua-Leim, conhecida aqui como Jerusalém. Né, quem vai para aquela região sabe que não se fala Jerusalém, Yahushua-Leim no hebraico arcaico, no hebraico das Escrituras, e Yahushua-Leim, né, é o que eles usam hoje, mais ou menos, Yahushua-Leim, nesse hebraico moderno. Que eu sempre falo que é um hebraico que sofreu influências fortes de vários idiomas, então ele não é de forma alguma o hebraico das Escrituras, né? Então, versículos que confirmam isso, 1 Reis 14, 21, fala, Yahushua-Leim, cidade que escolho para ali pôr o meu nome, colocar o meu nome. 2 Reis 21, 4, 2 Reis 21, 7, 2 Crônicas 6, 6 e também capítulo 12, 13. Então são muitas as passagens que mostram, né? Falei pouquíssimas aqui, né? São, na verdade, quase 7.000 vezes é citado o nome do Altíssimo nas Escrituras e na maioria desses textos falando da importância do nome, de se saber o nome, né? Então são realmente muitas os textos nas Escrituras que falam sobre o nome. Citei alguns, bem poucos, né? Uma coisa que eu queria deixar aqui, né, frisado, é que não se prendam, amados, na escrita. Ela veio muito depois da fala. O mundo foi criado pelo falar, pela palavra, pelo verbo, né? E haja, e tudo se formou, né? Quando o Criador disse haja, tudo se formou. O ideal seria que nós preservássemos a escrita arcaica, né? A escrita lá do começo. Mas se usarmos as letras antigas, né, e mesmo as letras do hebraico atual, as pessoas não vão entender a pronúncia. Por isso, nós usamos a transliteração, já que nomes não se traduzem, né, porque nós podemos transliterar. A transliteração é o quê? É o som das letras, né, é a escrita da pronúncia. Nós podemos escrever de muitas formas, Yalro. Muitas são as formas, né, que podemos escrever Yalro. O som sempre será Yalro. O importante mesmo é que as Escrituras dizem que todo aquele que invocar o nome Yalro será salvo. E isso é que é muito importante. Portanto, terminando, né, eu digo que o nome do Pai, né, o soberano Criador do nosso Abi amado é Yalro. O nome do Filho é Yahushua, porque ele herdou o mais excelente nome, o nome que está acima de todo nome. Yalro e Yahushua, salvação de Yalro. A cidade Yahushua-Leim, o povo Yalrudim, judeus, né? E Israel, né, conhecido por Israel, e Al-Shoru. Então, todos contendo aí o nome do Criador. Obrigada. O tetragrama é formado de 4 letras do hebraico arcaico, YHWY, que lendo no hebraico arcaico é Yod-He-Vav-He. Este é o nome do Pai no hebraico arcaico, sem as vogais. Embaixo o nome Yalro, com as vogais, pronunciando já seu nome. Você consegue ver as 4 letras do nome do Eterno. Aqui aparece a primeira letra, aqui a segunda. O W aqui você lê como sendo U, e aqui aparece a última letra do nome do Pai. Portanto, o nome do Pai é Yalro. O nome do Pai não é Jeová. O nome do Pai não é Yahvé. Antes de ser corrompido, era e é Yahushua. Está aqui em cima. Este é o seu nome, Yahushua. Este é o verdadeiro nome do Messias antes de ser corrompido.
Hoje eles estão chamando ele de Jesus, mas o seu nome é Yahushua. Mas como nós chegamos então até essa pronúncia? A questão é a seguinte: quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, ali se diz que eles ficaram 70 anos presos no cativeiro de Babilônia. E ali eles já não conseguiam mais falar o hebraico arcaico. Eles passaram a falar uma outra língua, o aramaico. Eles já não conseguiam mais falar o hebraico arcaico. Então foi necessário arranjar um grupo chamado maçoretas. E esses grupos acrescentaram os maçoréticos dentro do hebraico arcaico. O hebraico arcaico não existe vogais, A, E, I, O, U. Só que nesse hebraico, os maçoretas acrescentaram os maçoréticos, que são as vogais. O hebraico arcaico estava deixando de ser pronunciado. Os judeus já não estavam falando mais a sua língua materna. Para que eles não parassem mais de falar essa língua, foi criado os maçoréticos. Foram criados pelos maçoretas. Portanto, o que aconteceu? Os maçoretas corromperam o verdadeiro hebraico arcaico. Eles colocaram as vogais no lugar errado. No lugar da palavra A, eles colocaram a palavra E. E quando eles fizeram isso, eles corromperam o nome do Messias. Quando eles colocaram no lugar da palavra E, eles colocaram a palavra E. Todas as frases passaram a ser começadas por essa palavra. Em vez de ser começada pela palavra Iar, começou a ser pronunciada pela palavra Ie. Portanto, o nome de Jerusalém no hebraico moderno é Yerushalayim. No hebraico arcaico é Yahushalaim. Amado, falamos do nome do povo, né? Com aquela mensagem linda que foi colocada pelo Eterno. Né, dado pelo Eterno, mas o homem deu uma forcinha para o Eterno e colocou, no caso, uma mensagem, né, paralela. Né, algo escondido, algo oculto, paralelo, entendeu? O homem sempre quer dar uma forcinha. Nunca o trabalho do Criador é perfeito. Ele quer dar um jeitinho. Tem que botar um capítulo, um versículo, um epígrafe, tem que digamos assim, formular-se um livro, deixar uns de fora, deixar uns por dentro. O nosso Salvador não diz que é para comer e beber, eles escrevem que ele disse que é para comer e beber. Exato, exatamente. E vai embora. Inclusive, sempre uma melhoradinha. Inclusive na questão de Al-Shuru, o nome Yahshua, né, como a gente viu ali, Yahshua é o nome do livro de Jazar verdadeiro. Ah, tá. O livro de Jazar se chama o livro Yahshua, o livro do justo. Por que tiraram esse livro cujo nome está fazendo parte do nome do povo? Será que é para ocultar alguma coisa? Porque se a pessoa chega e vai ver o nome no hebraico, ela vai perceber que o nome no hebraico, no caso, carrega o nome do povo. Não é verdade? Então vamos comentar um pouquinho sobre o nome do Eterno? Vamos lá. Amado, nós vimos no livro de Isaías, né, ali, e não só ali, mas em outros livros que se fala da Síria, sobre o julgamento sobre a Síria, sobre Tiro, né? E tudo mais ali, sobre o rei de Tiro. E nós sabemos que a língua dos assírios era o aramaico. Era o aramaico. Sabendo que a língua dos assírios era o aramaico, e que naquela época, lá como está citado no livro de Isaías, Yoshial, ele era adversário. E sabendo que naquela época já havia uma divisão entre as duas línguas. Havia uma diferença. Havia uma coisa ali que separava. Inclusive era incompreensível o aramaico. O próprio Eterno falou, essa língua incompreensível. É verdade. Então, nós entendemos uma coisa, uma língua é uma língua, outra língua é outra língua. Então, o que é hebraico? É isso ou é isso? O hebraico é isso. Isso aqui é aramaico, tá? Que foi chamado de hebraico moderno. Hoje, né? Transformado. É o tetragrama? Aqui temos o tetragrama e aqui temos o tetragrama. O tetragrama também. Isso. Aqui eu conhecia mais esse aqui. Esse é o hebraico, que é uma língua que foi assassinada. Por isso que eu conheço mais esse, então. Exato. Esse aqui, que você vai ver como verdadeiro hebraico. Agora, antes de tudo aqui, eu fico curioso, é uma droga. Lá na placa do filme lá do Charlton Heston, é esse? Isso, muito bem lembrado. É esse aqui que tá lá? Aquele épico, né? O filme Os 10 Mandamentos, feito nos anos 50, lá por Charlton Heston. Eu mesmo assisti várias vezes aquele filme, gosto muito daquele filme. Aquele filme é muito bom. Ilustra bem ali a sombra da verdadeira Al-Shuru de hoje, né? Que é a igreja, né? Porque a questão de Jacó mostra isso. Blasfemado, né? A igreja mostra a questão de Jacó. E Al-Rukaf, né? O verdadeiro, mostra isso, certo? Então, temos a seguinte questão. Lá, naquelas tábuas ali, que aquele Moisés, naquele filme, estava pegando, nós vamos perceber esta língua aqui.
Está escrito com essa língua. Podemos até mostrar essas imagens para ver, inclusive. Sim. Tá? Então, eu vou explicar. Aqui nós temos o Iode. Iode, que no moderno é esse aqui pequenininho aí. No aramaico está assim, no hebraico moderno, né? O Re, o Vav e o Re outra vez, tá? Temos aqui Iode, Re, Vav, Re, que ficou no grego ficou chamado de tetragrama. Para brasileiro vamos dizer que é YHWH. YHWH, tá? Até que tetragrama é uma palavra grega, né? Que colocaram ali para até tetra, nisso está grego. Já reparou que até nisso está grego? Certo? Tetra. Então, temos aqui embaixo o nome que seria o nome de Josué, tá? O nome de Josué, certo? E no caso eu coloquei o tetragrama inteiro para o pessoal entender, tá certo aqui? Depois embaixo vai ficar mais claro. Deixa eu te falar, isso aqui, essa letra é essa, isso. É o nome do nosso Criador. Exatamente. Que está no nome do Josué. De Josué. Josué deveria se chamar Jesus. Por que está o nome de Josué lá? Muito estranho. Ou então Jesus deveria se chamar Josué. É a mesma coisa, porque os dois têm o mesmo nome. E isso acontece com o mesmo. Eles não explicam isso. Não, eles não têm como explicar. Eu mostrei na questão do nome Yehoshua e Yehová o que eles fazem para poder, tipo assim, consertar uma coisa que já está errada. Por exemplo, Yehoshua e Yehová. Eles pegam os maçoretes, trabalham com maçoretes. Eles vão ajudar ali para poder tentar remendar. É como o livro Bíblia trabalhando com a epígrafe. Entendi. É a mesma coisa, entendeu? Então, o nome do povo carrega o nome do pai junto com eles, entendeu? Aqui nós temos a palavra Shua. Shua. Tá? Deixa eu falar só uma coisinha aqui que você falou agora um minuto atrás, que eu creio que seja importante. Josué e Jesus deveriam ter o mesmo nome. Ou Josué os dois, ou Jesus os dois. Isso. Se você observar, você citou epígrafe. Isso. Se você observar, você tem o jantar de Betânia. Jantar de Betânia. E logo o segundo pedacinho na escritura é a ceia. A ceia. A Santa Ceia. Aqui eles dizem a Santa Ceia entre aspas. Né? Se jantar e ceia é a mesma palavra, por que na epígrafe anterior está jantar de Betânia? Exato. E na posterior a Santa Ceia? Eles não se entendem. Exato. Eles são loucos. Exato. Então pode seguir. O que acontece no nome do Eterno? Geralmente, quando essa letra está no final, geralmente não, praticamente sempre, quando ela está no final, o Re, ela é muda. Ela não existe. Ela não tem som. Ela fecha a palavra, porque no hebraico normalmente não se termina com vogais. A cidade perto de Nova Iguaçu é Belford Roxo, mas não se fala Belford. Isso, fala. É Belford Roxo. O D mudo. O D não aparece. Ele está lá, mas não aparece. Em Belford Roxo não tem Belford. Exatamente. Então, nesse caso, ela está fechando a palavra, né? A gente pode reparar aqui. Então, essas são as letras pronunciadas. A gente já estudou o nome do Eterno, né? Mais lá atrás, a questão da pronúncia, do Yahweh, né? Então, sabemos que aqui está escrito Yahweh. Yahweh, que é o nome do Criador no arcaico, né? Tudo certinho. Isso aqui já é a etapa anterior, quem não pescou vai ver de novo. Exatamente. É a etapa anterior aí. Agora, ao se tratar do nome daqueles que representaram lá na antiga aliança o Salvador, como Josué, os Josués. Né? Tanto que saiu lá da terra entrou em Canaã, como Josué que voltou. Isso. Né? Que estava naquele momento junto com Zorobabel. Exatamente. Então tá lá. É o mesmo nome que se deu agora na nova aliança ao Salvador. Né? Também podemos perceber o seguinte: aqui, como a palavra não terminou, né, não acabou somente nessa vogal, porque ela anda para cá. Aqui temos o sufixo, né? Sufixo que dá o sentido ao nome. Então, digamos assim, dá um complemento ao nome, né? Então aqui já pularia fora, não precisa, porque ela não tem som. Ela não tem som. Então o que acontece? Isso aqui desmistifica aquela questão das pessoas que idolatram essa escrita aqui. Porque o que nos salva é o som que sai de nossas bocas. Ele fala que nós temos que clamar o nome dele. Não é escrita. Não é escrever o nome, nós temos que clamar o nome. Clamar, chamar, pronunciar o nome. A pessoa, para ser salvo, tem que escrever um nome. Depois não tem caneta, não tem papel, não tem nada. Aí o cara está morto, né? Aí está triste. Aí está morto. Então veja, aqui pulou fora, não precisa. Nós temos o mesmo nome, porque aqui o Yahweh está sem, a última letra não tem som, está aqui o nome. Aconteceu isso aqui ali, ó. É como se tivesse acontecido isso. Tá vendo? Aconteceu como se fosse isso. Mas eu vou deixar aqui. Deixa aí. Beleza? Mas sabe que não faz falta. Então, Yahweh e Shua. Shua. Yahushua. Yahweh é salvação.
Certo? Tem sentido. Jesus tem algum sentido? Bom, Jesus, não sei o que poderia falar disso aí. Nós temos ali, eu não queria entrar nisso, mas na palavra S-U-S, se você procurar no dicionário hebraico e transliterar, você vai achar cavalo. É certo. Tá? Não digo na palavra, mas na no que é soletrado, né? S-U-S. Se você for lá, o Samek, Vav e Samek no dicionário, você vai achar que significa cavalo, que é Zuz, ou Sus, ou Zuz, dependendo da pronúncia. Tá? Agora, indo para o aramaico, que virou hebraico moderno, tá? O aramaico virou hebraico moderno. Nós temos aí, nós podemos pontuar, tá aqui, ó, o Iod, o Re, o Vav e o Re, tá? Botamos aqui o sinalzinho. É o sinalzinho massorético que dá o som do Al, que está aqui, tá? No caso aqui, botamos o ponto aqui que transforma o Vav, que o Vav ele equivale a um V, como nós já falamos, o V. Mas se botar o ponto aqui é o, se botar o ponto aqui em cima, vira o O. Aqui nós temos um Shur, aqui em cima nós vamos ter um Rolem Vav, tá? E no caso o nome do Messias acontece a mesma coisa, porque a letra no final é muda, as regras são basicamente as mesmas, é uma letra bem, uma língua mesclada, né? Tá? Aí nós vamos ter aqui, né, o Yal, aqui nós vamos ter o rei com o U, que é o Ru, e o Shua, o Shin, né, que eu tinha explicado antes no nome Yal Shoru, tá? Que quando você põe o pontinho aqui, você tem o SH, certo? Aí fica Shu, tá? E o An, que não tem som, ela é uma auxiliar também para fechar as próprias palavras, né? Ela aparece também sempre, às vezes, muitas vezes nos fins das palavras, porque ela não tem som, ela fecha, tá? E quando ela recebe a vogal, ela ganha som. Então ela ficou Shua. Ela terminou a palavra, mas também, digamos assim, antecipou, veio logo após a vogal. Então ficou Shua. E ao Rushua. Fechando povo, né? E resumindo, Fernando, o nome do nosso Criador está no nome do povo dele, que somos nós hoje. Do povo dele. E de todos aqueles profetas. Que ele... Senhor e Deus. Tá? Aqui é Iod Re Vav Re, Iod Re Vav Shin Yain. Repita o de cima. Iod Re Vav Re. Aqui é o nome do Pai, é o tetragrama sagrado no hebraico arcaico, onde não tinha a mesma coisa que as vogais. Certo? E aqui é o nome do Messias, o nome do Pai, que é Yahushua, né? Que é o nome do Pai com o significado de Shua, no hebraico arcaico. Essa segunda figura aqui é no hebraico moderno, onde é conhecido, mas transliterado do hebraico arcaico correto, aonde a gente vê Iod, Re, Vav, Re, tá? Aqui é o nome do Messias, esse segundo item, Iod, Re, Vav, Shin, Yain. É o nome do Pai e do Messias, tá certo? Você vê que o nome do Messias, ele contém o nome do Pai, que é as três primeiras letras, esse E aqui, que dá o som de H, o som de mudo no final da palavra, ele não tem o nome do Messias, então ele cai fora. Então aí está explicado. Transliterando, o Iod é o som de I. Esse é o sinal massorético que dá o som de Al, não dá o som nem de A nem de E, tá certo? É o som de ditongo. Quando você fala Iarro, você vê o ditongo, tá certo? Então você vê Ial, aqui é o Rei que dá som de duplo R em qualquer palavra no meio dela, aqui é o Vav que corresponde à letra V ou W, que é U, não é V, som de V, esse pontinho dá o som de U, e o último Rei é mudo. Então você vai ler Ialro transliterado e Ialro para você ler e